Olá, pessoal! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas funções que a gente pode utilizar aí como vetores. Então, para começar, eu quero gerar algumas amostras aleatórias. A gente aprendeu como que eu faço sequências específicas e como que eu posso fazer algumas sequências incrementando de valores em valores, ou então de trás para frente, de frente para trás, ou como é que seja. A gente vai utilizar a função sample. O que essa função faz? Você fala para ela qual que é o intervalo que você quer, não o início e fim. Qual é a sequência inteira que você quer. Então, eu quero tirar 10 números entre a sequência de 1 até 50. O que eu faço? Eu mostro como primeiro argumento, então, os números de 1 até 50 e falo quantos números que eu quero que tira desses números de 1 até 50. Ou seja, ele vai ver para mim 10 números entre os números de 1 até 50. Ele gera aí de forma aleatória 10 números entre 1 a 50. Se você executar de novo, ou seja, se você vier aqui na execução do seu código e apertar para cima, ele vai te mostrar o último comando que você executou, como é comum em vários prompts de comando. E apertar Enter de novo, ele vai gerar números diferentes. Por quê? Porque ele tem um início de gerar aleatório diferente. E o que acontece? Eu vou armazenar aqui dentro de x, para variar, né, x, os valores 10 números entre 1 a 50. Agora, vamos ver o que tem dentro de x. Para ver o que tem dentro de x, você pode só colocar o nome da variável e mandar executar como a gente fez outras vezes. Então, aqui a gente tem o 8, 1, 16, 6, 11, 30, 40, 14, 5 e 10. Eu quero descobrir qual é o menor número que tem dentro dessa sequência. Qual que é o mínimo? A função é o min. Então, aqui dentro da função, você vai colocar o seu vetor x. E na hora que você manda executar, ele mostra aqui 1, porque é o menor número que tem na minha sequência. O meu valor máximo é dito pela função max. Ou seja, a gente espera que ele vai mostrar aqui o número 40. Na hora que eu mando executar, o máximo é 40. Quero saber qual que é a média. Median. Mando executar, 14.1. Então, ele soma todos esses elementos e divide por 10. Nossa média, então, 14.1. Quero saber qual que é a mediana. Median, x. A mediana, então, é 10.5. Lembrando que a mediana é justamente o valor que está no meio. Ou seja, se ele ordenar todos esses valores, qual é o número que está no meio? Como que eu sei? Então, ó, vamos ver quais são os 5 primeiros números, né? Que o meio de 10 é 5 e 6. Então, ó, 1, 6. Aliás, tem um 5 aqui, ó. 1, 5, 6, 8 e o 10. 10 é o meu quinto elemento e o 11 é o meu sexto elemento. Então, a gente consegue, a mediana, então, você soma os dois e divide por 2, que é o elemento que está ali no centro. Uma forma que a gente tem de ordenar esses números, então, para ordenar, a gente vai utilizar a função sort. O que a gente vai colocar aqui dentro dessa função sort? O que a gente quer ordenar e se ela vai ser da ordem crescente ou ordem decrescente. Se eu não colocar mais nada, ele já vai mostrar para mim os valores ordenados. Então, lá, como a gente tinha falado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento, sexto elemento. 10 mais 11 divide por 2. A nossa mediana, então, é 10,5. Ok? Entendido? E a gente pode ordenar isso aí de trás para frente. É só colocar a função decreasing. E você coloca que vai ser verdadeiro. E ele vai ordenar do maior para o menor. Outra função que nós temos é o desvio padrão. Desvio padrão, ele é definido pela função SD, que é a abreviação aí de Standard Deviation. Você coloca o valor de x. E ele vai mostrar para a gente que o desvio padrão é de 12.06878. E aqui nós temos também a possibilidade de fazer uma tabela de contingência. O que é uma tabela de contingência? É quando você coloca a frequência que aqueles valores acontecem. Então, o que acontece? Aqui em x, nós temos que cada valor repete apenas uma vez. Por quê? Lá na nossa função sample, a gente colocou
só esses valores. De 1 até 50 eu quero 10 valores. E o que que acontece? Eu vou falar então que o meu x vai receber o valor de x. Só que além desse valor de x, eu quero repetir alguns valores aqui de propósito. Então, eu vou colocar que o meu x vai passar a valer esse mesmo vetor, só que com alguns elementos a mais. Quais elementos são esses? Vou repetir o 16 e vou repetir o 1. Então, vou colocar aqui, ó, repete o 16 e repete o 1. Quando eu faço isso, eu vou pedir para poder mostrar o x. Então, nós temos aqui o mesmo vetor de antes, só que agora com o 16 e o 1 junto logo após o vetor inicial. E como é que funciona essa tabela de contingência? Eu vou colocar aqui, ó, table e x. Quando eu mando executar, ele vai me mostrar cada valor que eu tenho no meu vetor x e quantas vezes que cada elemento aparece. Então, olha só, eu repeti o valor 1 e o valor 16. Então, 1 e o 16 está mostrando aqui para mim que eu tenho 2 vezes. Quando que é muito útil utilizar essa função table? Quando você quer contar as coisas por classe, você quer saber quantas classes existem. Lembra da gente conversar sobre classificação? Então, vamos criar aqui um vetor contendo, em vez de números, fatores. Então, eu vou chamar aqui, ó, de classe, recebe, vou pedir para repetir, e vou repetir sim e não. E vou pedir para repetir 10 vezes aqui. Quando eu mando executar, ele vai mostrar aqui para mim, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Eu posso colocar aqui table, class. Então aqui, a gente vai colocar table, classe. E ele vai mostrar que tem 10 não e 10 sim. Então ele vai fazer essa contagem, seja por números ou por valores categóricos aqui que a gente colocar nesse vetor. Certinho? Vejo vocês no próximo vídeo.